Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão fundamental que está sempre aparecendo por aí. A ideia de que a tecnologia está, de alguma forma, invadindo e dominando a música. A gente vai usar a análise do Mark Katz para entender se essa narrativa faz sentido, ou se, na verdade, a história é bem mais interessante e complexa do que parece. Bom, vamos começar com essa frase. Ela apareceu nas redes sociais e representa muito bem o que vários DJs veteranos sentem. Pensa só, eles começaram carregando caixas e mais caixas de vinil, um trabalho braçal mesmo. Para essa galera, as ferramentas digitais de hoje parecem simplificar tanto o processo que acabam desvalorizando toda a habilidade e a experiência que eles levaram anos para construir. Aqui, a tecnologia é vista quase como uma vilã, né? Uma força que chegou para estragar as coisas. E aqui está o pulo do gato. A própria ideia de um DJ, com toca-discos, mixer, caixas de som, é impossível sem tecnologia eletrônica. Então, do que exatamente eles estão reclamando? Essa pergunta força a gente a questionar a base de tudo isso. Será que algum dia existiu uma era pura, uma música pré-tecnológica? Para a gente conseguir desvendar isso, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos investigar esse tal mito da invasão tecnológica. Depois, a gente vai precisar redefinir o que a gente entende por tecnologia musical. Na sequência, vamos ver como a cultura é quem realmente manda no jogo. E por fim, vamos falar sobre o poder da ação humana em vez de só aceitar o que a tecnologia impõe. Então vamos lá. Primeiro ponto. Essa ansiedade, esse medo sobre o que a tecnologia está fazendo com a música, isso não é nem um pouco novo. Na verdade, é um padrão que se repete e se repete de um jeito bem curioso ao longo da história. Olha só que interessante essa linha do tempo. Em 1774, Voltaire, um dos grandes pensadores da época, olhou para o piano e achou que era só um monte de metal. Coisa de ferreiro. Mais de um século depois, em 1906, o piano já era um instrumento amado, a tradição. E a nova ameaça era a pianola. Hoje, os toca-discos de vinil são o símbolo da tradição e as ferramentas digitais são as invasoras. Fica claro que a tecnologia assustadora de ontem vira a tradição querida de amanhã. É um ciclo. Chegamos na segunda parte, que é o coração do argumento. Segundo Katz, a raiz de toda essa confusão está na nossa definição muito restrita de tecnologia. A gente tende a pensar que tecnologia é só o que é novo, eletrônico, digital, e essa visão limitada acaba distorcendo tudo. E para explicar isso, o Katz usa 2 conceitos bem legais: tecnologia hipervisível e tecnologia invisível. A hipervisível é aquela que está sob os holofotes, a novidade que todo mundo comenta, como o autotune. A gente tende a exagerar o impacto dela. Já a invisível é aquela que já se tornou tão comum, tão parte da nossa vida, que a gente nem enxerga mais como tecnologia. Pensa na partitura, no próprio piano. A influência deles é gigantesca, mas a gente mal percebe. Esse ponto fica claríssimo aqui. É só olhar para uma mesa de escritório qualquer. Tem papel, uma tecnologia chinesa de 2000 anos, tem livros, lápis. São todas tecnologias de épocas e lugares diferentes que se tornaram tão banais que viraram, invisíveis. A verdade é que a maior parte da tecnologia que a gente usa no dia a dia já percorreu esse caminho até a invisibilidade. Sendo assim, o passo fundamental é adotar uma definição muito mais ampla. Tecnologia musical é, basicamente, qualquer ferramenta que facilita a nossa interação com a música. Isso vai de um sintetizador a uma partitura, um violão e, sim, até o corpo humano. Cantores não chamam a própria voz de instrumento? Pois é. E várias tradições musicais pelo mundo usam o corpo como um instrumento de percussão. E por que essa definição mais ampla é tão importante? Por 2 razões principais. Primeiro, ela revela continuidades. O sampling, por exemplo, deixa de parecer uma ruptura radical e passa a ser visto como uma continuação da prática de citação musical, que existe há séculos. E segundo, um ponto crucial, ela joga luz sobre dinâmicas de poder. Historicamente, chamar algo de tecnologia era um jeito de validar certos tipos de criadores, geralmente homens brancos, e, ao mesmo tempo, deslegitimar outros. Isso nos leva direto para a terceira parte. Uma ferramenta, por si só, não tem significado. É a cultura, com seus valores, suas crenças e suas práticas, que dá um propósito e um sentido para essa ferramenta. A tecnologia não age sozinha. O autotune é o exemplo perfeito disso. Para os críticos, é uma ferramenta para gente preguiçosa, que deixa tudo robótico. Para os defensores, é mais uma cor na paleta do artista, uma forma de expressão. E dentro da música gospel, o debate fica ainda mais profundo. Alguns acham que a ferramenta tira o foco de Deus e coloca no cantor, enquanto outros argumentam que, se ela ajuda a levar a mensagem para mais gente, então é válida.
É a mesma tecnologia, mas com interpretações opostas, tudo baseado em valores culturais. A história do harmônio na Índia é simplesmente fantástica. Ele chegou como um produto europeu, foi odiado, chamado de praga e chegou a ser banido da Rádio Nacional. Parecia o fim da linha para ele. Mas os músicos indianos não o abandonaram. Pelo contrário. Eles o adaptaram, mudaram o design para que pudesse ser tocado no chão, no estilo tradicional. E com o tempo, essa tecnologia estrangeira foi tão incorporada, tão assimilada, que em 2017 foi reclassificada oficialmente como um instrumento indiano, de invasor a nativo. E com essa história incrível, chegamos à nossa última sessão, que amarra tudo. A ideia aqui é trocar o conceito de determinismo tecnológico pelo de agência humana. A gente não é vítima passiva da tecnologia. Nós somos agentes ativos que moldam e transformam as ferramentas que usamos. Determinismo tecnológico é essa crença de que as ferramentas nos controlam, de que a tecnologia é a força principal que move a história. É uma ideia que parece fazer sentido porque dá explicações simples para coisas complicadas, mas no fundo ela está errada. Olha o John Philip Sousa aí, de novo, lá em 1906, descrevendo perfeitamente essa visão determinista. Ele tinha um medo real de que o fonógrafo e a pianola fossem transformar a música em algo frio, matemático, mecânico, tirando toda a alma e expressão humana da jogada. Então, o ponto central é este. O determinismo, seja ele pessimista como o de Sousa ou otimista, ignora o fator mais importante de todos, as pessoas, a gente. E as nossas culturas, que definem o que uma tecnologia se torna na prática. E para fechar com chave de ouro, a história do acordeão em Madagascar. Ele chegou lá como um símbolo do poder colonial francês, mas os músicos locais pegaram esse instrumento e o transformaram completamente. Mudaram a afinação, criaram um jeito totalmente novo de tocar e, o mais incrível, o acordeão se tornou uma peça central em seus rituais sagrados. Uma ferramenta de opressão colonial foi ressignificada e virou um símbolo de espiritualidade e resistência. Isso é agência humana em sua forma mais pura. Chegando ao fim, a conclusão de toda essa análise é uma só. Não dá para separar música e tecnologia. Elas são uma coisa só. A tecnologia sempre esteve no coração da música, desde as primeiras flautas de osso feitas há 35 mil anos. Nós sempre fomos seres musicais e tecnológicos ao mesmo tempo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Em vez de ficar perguntando se uma nova tecnologia é boa ou ruim para a música, talvez a pergunta que realmente importa seja como nós, como indivíduos e como uma cultura, podemos usar e adaptar essas ferramentas para criar os sons e os futuros musicais que a gente realmente quer. A resposta, no fim das contas, está sempre com a gente.